E aí o porquê do convite. Primeiro, porquê do convite, vamos fazer uma rasgação de seda já, tá? É porque eu te tenho como irmão já, há muito tempo, sabe disso, tá? E eu acho que daqui a pouco a gente pode ter uma sinergia aqui no programa, como a gente tem tomando IPA, né? Sim. Quando a gente tá fazendo churrasco, quando a gente tá conversando. E a Até depois eu vou ideia querer tomar um aí. vamos. Eu vou ter que pegar lá de dentro, que as torneiras estão desligadas. Tá? E até assim, ó, então o que acontece? A ideia, a princípio, seria usar a bandeira que tem no meu copo. Ótimo. Tá? Primeiro porque a gente já tem ela, tem um canal que teve alguma coisa movimentada no passado, e a gente pode efetivamente voltar a pensar em trabalhar ele como um infoproduto, nesse Não, modelinho. ele é mais abrangente, não, tu não te prendeu a ninguém. Exato, tá? De uma forma que a gente consiga fazer dinheiro. Isso é o objetivo aqui também. Ganhar dinheiro. Ponto. Nem adianta fazer isso. Ah, Tá eu sei que gravando, mas não tô na câmera, né, filho? Tá, beleza, tá. Então assim, ó, por que que eu tô olhando e apontando para essa câmera? Pra te entender a dinâmica. E a gente vai trabalhar sempre com 3 câmeras a princípio, certo? Essa tá focada em mim, me cortando nesse quadro aqui, assim como essa tá focada em ti, te cortando nesse quadro aqui em destaque, certo? Aquela câmera ali que eu já tava mexendo é a nossa câmera de plano aberto. Tá, então de forma que lá o Juliano ele já tá, hoje a gente está fazendo gravado, isso também é uma coisa que eu deixo em aberto para a gente poder decidir se a gente opta em sempre gravar ou se daqui a pouco a gente tenta fazer esse emulado do Flow que é ao vivo e dali a pouco a gente pode até pensar em fazer ao vivo com mais frequência, não só uma vez por semana. Sim. Eu sempre vou me referenciar ao Flow porque é a fonte da qual eu estou bebendo. Tá? O Flow hoje os guris fazem 4 programas por semana. Todos eles ao vivo. Sempre. Tá? Ah, mas por que isso? Porque é aquilo. Se o de ontem, de 11 horas, já chegou em cento e picos mil views, né? Tu multiplica isso por 4 toda semana. Sim, não. Esse, Isso que ele não remunera por causa dessas merdas. Exato. Imagina. Isso, só que ele remunera em programa de Sim, membro. lógico. Aí o que acontece? O Flow hoje virou um estúdio de podcast, que também é um objetivo meu para Sextante, tá? Eu quero agora já semana que vem começar a botar isso no ar, que a gente tem estrutura para fazer teu podcast. Vem fazer com a gente. Aí isso a gente vai cobrar, tá? Então hoje dentro do Flow eles rodam 3 produtos. Fora o Flow, que é por essa questão, pelas questões eles não conseguem remunerar, então eles nem dão foda-se para isso, tá? Eles criaram agora recentemente, antes de falar do Vênus, eles têm a Deriva, que é um humorista aqui de Porto Alegre, na verdade, que faz com eles lá. Mas eu nunca assisti nenhum inteiro desse guri. Até porque se o flow já é longo, tem quase 3 horas de duração em média, 2 horas e pouco, esse guri chega a fazer transmissão de 5 horas. Nossa, Tá? maçante pra caralho. Sei lá. Será tá? que tem? Bom, Eu não sei. Eu vou te explicar qual é a mecânica de fazer as coisas longas também, tá? Pela minha visão. Vamos apresentar e começar. Tá, não, deixa recando que eu já vou fazer lá, já chego lá. Só que daí eu tenho que saber. Tu vai saber que eu vou olhar pra câmera. Vai ver? Então eu te aviso. Tá? Então assim, por que eles fazem longo? Porque isso é uma outra mecânica interessante dessa função do podcast. Depois tu pega e tu pica isso em pequenos segmentos de 5 a 8 minutos e tu continua a largar isso como corte. E isso também te remunera. Se tu for olhar por view, os cortes muitas vezes acabam tendo mais views se tu somar todos eles do que o episódio inteiro. Porque, de novo, o episódio inteiro é 2, 3 horas, às vezes não tem saco para ficar E aí 2, tu 3 horas. colocando isso, por exemplo, em Spotify, daqui a pouco a própria plataforma também te remunera. Né? Exatamente. E tu faz a mesma coisa, tu pode picar isso no Spotify também. Tá? Então, assim, hoje eles estão o Flow, o A Deriva, e agora, recentemente, eles botaram 2 meninas, e também é meu objetivo chegar nesse formato também, para fazer o Vênus Podcast. Exatamente a mesma coisa, só que aí são 2 gurias falando. Como as gurias não fumam, não ficam
né, fazendo apologia à droga, até bebem, mas não bebem assintosamente, como é no caso do Flow, porque eu acho que não é nem o beber, é mais o lance da maconha. Estão dentro do Flow. Na primeira semana de Vênus, elas bateram 150 mil inscritos. Assim, sabe? Não tapa. E já na primeira semana, menos de uma semana, elas já estavam remunerando o Vênus. Elas não, né? O Flow está remunerando o Vênus via AdSense. Como é que a gente vê isso? Se tu largar der play em qualquer canal de YouTube, qualquer programa do YouTube, e ele não entrar de cara com propaganda, sabe, aquela Sim. propaganda e tal, esse é um canal que não está sendo remunerado. Todos os canais que tu dá play e que vai entrar propaganda, esse está sendo remunerado, de uma forma ou de outra. Sim, por causa da visualização. Por visualização e tal. Beleza? Tá, então esse é o objetivo, esse é o interim. Tá, vou fazer a apresentação oficial agora. Então, assim, mecânica aqui de câmeras, bate-papo normal, certo. Tranquilo, tá? Hoje é uma apresentação nossa pra galera, efetivamente, se tu topar esse projeto que eu te convidei, obviamente. Tu tem todo o direito de não topar, tá? Mas topar esse, vejo isso como, é o 00, é uma apresentação nossa do projeto pra turma, tá? Sempre que tu quiser dar um recado direto, que queira ser enfático, olha para lá, assim como eu vou olhar para cá, e essa, de novo, é a nossa câmera de visão ampla, tá? Ela certo. pega basicamente toda a sala. Eu vou te pedir para vir um pouquinho mais para frente, justamente para te estar mais próximo do mic. Tá? Não precisa te aproximar tanto dele, ele capta muito bem nessa distância que a gente está. Tá? E obviamente isso aqui é pra gente se divertir também, né? Certo. Tá? Então, pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast do Que Tem no Teu Copo. Que Tem no Teu Copo é um projeto pra gente... Só um minutinho. Só não não bate na mesa. O microfone é muito sensível. Isso. Vocês já vão saber quem é que estava fazendo isso, já vou apresentar para vocês, tá? Mas o Que Tem no Teu Copo é um projeto que eu bolei já no ano passado para a gente falar sobre degustação. Era para falar só, a princípio, sobre degustação de cerveja, porque eu sou sommelier de cervejas, faço cerveja há bastante tempo, tenho esse envolvimento com a cerveja, mas também, por que não falar de outras bebidas e produtos que a gente gosta de degustar, até mesmo da própria vida que a gente gosta de degustar. Viver não deixa de ser uma degustação. E para transformar isso num podcast, eu convidei um grande amigo meu, cara que tem uma história de vida fantástica e que criou uma das melhores marcas de cachaça do Rio Grande do Sul, Pablo Alves. Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Vem por aí. Bem. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço pela presença. O que tu acha dessa ideia da gente falar de assuntos variados, diversos, como as nossas conversas de boteco são, os nossos churrascos muitas vezes são, com esse pano de fundo de degustar? Perfeito. Eu acho que muita coisa se constrói sem fazer apologia à bebida, como, né, sabemos os cuidados que tem que ter, mas muitas coisas se constroem em volta de uma mesa, em volta de um copo. Por aí, né? Várias guerras foram tramadas assim, coisas boas foram tramadas assim, políticas foram tramadas assim. O ser humano sempre buscou não só conversar, né, senão sempre se aliou a alguma bebida, desde os tempos antigos, então acho ótimo. É engraçado assim, que já começa a puxar histórias, né? Eu sempre gostei muito de história e a minha relação com produção de cerveja, com o mundo cervejeiro, me é muito cara por causa de história também. Sim. Né? E não sei se a gente já falou sobre isso, mas a própria Constituição americana foi escrita num boteco, né? Ah, é? Sim. Não sim, sabia. sim, né? Como é que eles chamam, né? Os Great Fathers, né? Os cabeças ali
foi, acho, George Washington, eu não vou lembrar de todos, mas eram 5 que escreveram a Constituição, a primeira Constituição americana, que diferentemente da nossa ainda é a que tá em voga. Eles escreveram bebendo boas ales em um boteco, acho que em Baltimore. Se alguém estiver vendo e tiver a informação certa, comenta aqui para mim, depois eu corrijo esse dado, mas isso foi escrito na mesa do bar. Sem contar que a maior parte das comemorações é feita brindando. Né? Então, eu estou assistindo The Crow. Acho que não sei se está correta a pronúncia. E porque gosto muito de história e tal. E aí tu vê que, cara, a situação é uma dose, uma batida de copo, né? Então, sempre o ser humano faz parte, né, da nossa vida isso. Né? Então, acho perfeita a ideia. Muito bem, muito bem. Conta para assim, vamos falar um pouquinho da gente, eu acho que nesse episódio 00, né? Certo. Conta pra galera, explica pra galera desse teu sotaque. Antes de mais nada, né? Pra quem não te conhece, eu te conheço já bem. Eu nasci em Montevideo e me criei em Buenos Aires. Fiz minha infância e parte da minha adolescência foram em Buenos Aires. E vim para o Brasil em 1990. Quando tinha 20 anos, né? E todo mundo fala, mas 30 anos aqui não perdeu o sotaque e tal. Também não me esforcei. Eu acho que se o pessoal consegue me entender, tá ótimo. Se eu me faço entender, tá ótimo. Tu faz entender super bem, tu acha que tu fala um português excelente, carregado com esse sotaque portenho, que é lindo, na minha opinião. Pura razão de seda mesmo. Fazer o quê? Mas tu vê, isso é uma coisa que eu não sabia que tu tinha passado a infância em Buenos Aires. Sim, em realidade assim, eu nasci em Montevideo em 1970, aí minha família, eram épocas muito duras e econômicas, e a Argentina estava com um programa que se chamava A Plata Dulce, né? Ou seja, não sei se era realmente o nome do programa, mas era uma era que se chamava da Plata Dulce, ou seja, muito empreendimento, muita fábrica, E meu avô, minha família era do interior do Uruguai, né? E meu avô achou por bem conseguiu um emprego numa empresa têxtil em Buenos Aires, e aí levou a mulher, minha mãe, eu, minha tia e minha prima. Então fomos todos para a Argentina em virtude da situação de emprego. Né? Já veio de uma família nômade, né? Porque minha família, nós somos originários de Menorca, na Espanha. Então já há um histórico de ir para outro lugar e tal. E aí eu participei, fiz a escola, primeiro grau, segundo grau na Argentina, vivi a Guerra das Malvinas e tal, e por isso que me interessei pela série Crow. E voltei para o Uruguai para estudar e em 1990 vim para o Brasil. Muito bem. E o que te levou a criar a Coral? Eu sei que tem um monte de coisa no meio do caminho, mas o que é a Coral e o que te levou a criar a Coral? A Coral é uma linha de cachaças, caipirinhas e infusões, certo? A minha relação com o destilado, ela já vem. No Uruguai nós temos um destilado que se chama grappa miel, que é uma graspa com mel, tá? Então digamos que é o destilado nacional, além do whisky também, que se consome bastante o Uruguai é um país basicamente de imigrantes europeus, né? Então, de ali que vem esse gosto pelo malte e tal, pelo malte destilado. E quando eu vim para o Brasil, a minha primeira experiência foi querer provar o destilado
brasileiro. E foi muito ruim. Foi muito ruim. Porque me deram uma cachaça bem vagabunda, tomei 4 copos desses aqui e fiquei 3 horas caído num canto, apagado. Nossa. Então eu disse, nunca mais. E aí, em outras oportunidades, misturei com vodka e tal, então tomei uma séria aversão. Olha que louco. Tomei uma aversão à cachaça. Eu fiz turismo internacional, então uma das coisas que a gente gosta e muito é da história, né? E eu comecei a pesquisar sobre a história, a me interessar bem pela história do Brasil e tal. Como eu não estudei português, eu só aprendi o português, o pouco que eu sei, ou seja, eu escrevo, tenho aqueles problemas básicos de S, C cedilha e tal, e algum outro também, e acentuação também, que é meio complexa. Conheço muito brasileiro formado, pós-graduado, que faz um erro pior do que o teu. Então, pois é, foram presidente do Brasil. Como eu não estudei, eu aprendi, tudo o que eu aprendi até agora foi lendo. Uhum. E dentro da história do Brasil, eu comecei a ler as histórias das capitanias hereditárias e tal. E aí comecei a entender um pouco, a ver as histórias por trás da cachaça. Então tem histórias, tem lendas, né? Tem gente que fala que pinga porque caía nas costas dos escravos, que é uma falácia total. Qual é a verdadeira história, então, desse apelido da pinga? O pinga é porque quando o processo de destilação se faz, né, o processo de destilação é transformar um líquido fermentado em vapor, e esse vapor entra num encanamento que tem dentro de um espaço, de um recipiente com água. Então esse vapor quente choca com água gelada e transforma ele em líquido novamente. E aí ele começa a pingar, né? E por isso que chamam de pinga. Mas assim, o que mais me chamou a atenção é que, em realidade, tudo o que me deu aversão à cachaça naquele primeiro momento era realmente entender que o tipo de produto que eu estava bebendo era nocivo. E o que mais me chamou a atenção também foi o fato de que a maior parte do brasileiro não conhece sobre isso. Uhum. A maior parte do brasileiro não se orgulha de seu próprio destilado. Uhum. E que existem nomenclaturas pejorativas no Brasil com relação ao destilado e a sua ligação com alguém que tenha problemas com bebida, né? O cachaceiro. Uhum. O cachaceiro é quem produz a cachaça. Então, chamar de cachaceiro alguém, ou seja, tu chama uma atividade de produção, tu transforma ela numa palavra pejorativa para falar de alguma pessoa. Uhum. Isso me chamou muito a atenção, porque na maior parte dos países que eu conheço, que não conheço alguns, não muitos, mas conheço alguns, o pessoal se orgulha o argentino se orgulha do Malbec, do seu vinho Malbec. Sim. Nós uruguaios do Taná, Sim. né? Na área de vinhos, né? Em outras situações também o pessoal se orgulha, né? E aqui não. Aqui se consome vodka, né? Se enaltece a vodka. Sim. Como se fôssemos russos, Sim. né? Então, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, do porquê o brasileiro não se orgulha disso. Agora, tu vê que louco isso. Muitos brasileiros que estão fora do Brasil, o que eles mais gostariam de ter é uma boa cachaça. Uhum. E a cachaça
Quando você entende que a maior parte das cachaças que você consome no mercado são de extrema qualidade ruim, né? Só que elas são feitas por grandes grupos, com poderio econômico, altas produções, valor agregado baixo e lucro grande em volume, tá? Então eles não se preocupariam em desenvolver um produto Sim. nobre, tá? Então você entende o porquê que a maioria não gosta. Mas, lamentavelmente, é uma falta de conhecimento. Total. Um exemplo, se tu fala para o pessoal, a maior parte do pessoal, tu fala em tequila, qual é a primeira marca que te vem na cabeça? José Cuervo. Pois é, o mexicano tem pavor de José Cuervo. Eu imagino. O José Cuervo, ela não é uma tequila boa, mas ela é uma tequila extremamente comercial. Sim. Os caras criaram um frozen margarita no espaço, ou seja, levaram um balão até a estratosfera, 90 graus, com uma coqueteleira, filmaram aquilo tudo. Imagina o dinheiro para fazer isso, que um produtor pequeno não vai conseguir Nunca vai ter, fazer. né? Então, o motivo que me fez entrar, me fez criar a Coral, me fez trabalhar com cachaça foi esse. A Coral, porque uma das coisas que mais me encantou quando eu cheguei ao Brasil foi as praias, logicamente. Tinha uma ilha perto de Garopaba que se chama Coral. Sim. E aí achei que Coral homenagearia não só aquela ilha que, né, que eu quando vim para o Brasil me instalei em Santa Catarina, e senão a toda a costa. Então por isso que coloquei Coral e o nome Brasil, né, para homenagear para mim um dos melhores destilados que existe, não só porque eu trabalho com isso, mas e o mundo inteiro vai consumir cachaça como consome outras bebidas em breve. Lá. Né, comentasse assim, da questão da gente brindar, né, sempre, e até mesmo desse desconhecimento histórico do que é a cachaça, de ser um destilado nosso. Eu já admito que eu tinha para mim que era um destilado nosso pelo tempo que eu morei fora. Então, bem como tu falasse, né? Eu morava fora, o legal era às vezes conseguir uma garrafa de cachaça, mesmo que fosse uma cachaça mais comercial. Uhum. Até porque também eu não tinha esse entendimento que tu me ensinou, né, nesses anos que a gente já convive. E é engraçado mesmo que a gente vê, eu vivi aqui, tu também viveu, tu já estava aqui no Brasil, o boom das tequilas, quando tu falou ali. Quando começaram a surgir os restaurantes mexicanos, o show legal, o tesão, era tu beber tequila. A gente ia, eu lembro, eu tomei um dos tragos mais memoráveis que eu tenho. Isso é uma característica, eu tomo trago, eu não tenho apagões de memória nos tragos, mas um trago muito memorável que eu tenho, sabe, foi com tequila. Foi quando eu estava me mudando para a Polinésia Francesa. Agora vamos começar. Eu ia me mudar para a Polinésia Francesa, fiz um churrasco de despedida na casa de um grande amigo, Abraãozinho, né, com vários amigos nossos, e naquela época a gente bebia tequila. E eu matei 2 garrafas de tequila. Tanto é que eu fiquei alguns anos sem poder sentir sequer o aroma da tequila, que me embrulhava. Mas funcionou muito bem, porque para quem tinha medo de avião, eu entrei no meu primeiro voo daqui para o Rio de Janeiro, encostei a cabeça na janelinha e fui acordado por sorte, pela aeromoça no Rio de Janeiro. O senhor tem que descer. Assim, onde é que eu tô? Mas tu sabe que, ampliando um pouco o espectro, existem alguns registros históricos que o rum era uma cachaça. Antigamente, Faz sentido. O rum ele é um destilado do melaço, certo? Certo. Em virtude de alguns ciclos econômicos mundiais, tá? O açúcar se transformou numa baita de uma moeda, tá? Sim. Então o pessoal
da região do Caribe parou de destilar o caldo da cana, porque dava mais dinheiro transformar isso em açúcar, que em bebida. Só que do sobrante do processo do açúcar ficou o melaço, né? Que em tese era o subproduto disso. E a partir de ali, eles testaram destilar aquele melaço, tá? Destilar aquele melaço. E gostaram muito do aroma, né? Aquela coisa mais marcante, sabor não tão frutado como é o sabor da cachaça, né? O sabor do rum é um sabor mais, digamos assim, mais charuto, né? Mais, não sei se seria a expressão correta, mas... Sabe o que eu acho que nós vamos ter que fazer? Desculpa te cortar, mas acho que a gente vai ter que trazer rum no próximo programa para a gente fazer uma comparação. Pode ser. Podia, né? Podia. Porque tu tá aqui descrevendo, rum é uma bebida que eu gosto bastante, né? Eu morei em Nassau 2 anos e hoje a Bacardi... A Bacardi, para quem não sabe, ela era foi uma empresa criada em Cuba. Quando o Fidel tomou conta, a família Bacardi já produzia alguma coisa em Nassau, fugiu para Nassau. Se eu não lembro bem da história, tem até uma briga pelo nome Bacardi com o governo de Cuba até hoje. Mas eles se instalaram em Nassau. Então, o rum Bacardi, que hoje não é próprio, né? Agora hoje pertence, se eu não estou enganado, a... Diageo, não é? Não, a Campari. A Pernod Ricard. Não é Pernod Ricard. Uma terceira via, é de Mônaco a empresa, tá me fugindo o nome. Um amigo meu, Charles... Inclusive eles estão querendo comprar, estava em negociação para comprar uma cachaçaria no Brasil. Tu? Não, a Bacardi. Não. Tu não, essa pesquisa, tu. Não. Que legal, Bacardi, estamos aqui, ó. Hashtag, ó, Bacardi. Ó, Diageo, hashtag, fica a dica. A Leblon, tá. Foi uma conversa de mercado que eles estariam... A Diageo é dona da Negaflor. E da Ipioca. Beleza. Que eu acho que é a Ipioca que faz a Negaflor? Não sei. Bom. A Bacardi é dona da Sagatiba. A Pernod Ricard é dona da Sagatiba. Tá. Bom, então assim, eu bebia muito rum lá, mas eu admito a todos que faz muito tempo que eu não bebo rum. Até o último rum que eu bebi, que eu tinha em casa, é um Legionário, que é um rum feito destilado em Havana. Mais branco ou escuro? Eu tenho preferência pelo escuro. Eu também. Branco particularmente, branco. Tá, eu prefiro o escuro. Sim. Mas o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, me falta hoje referência sensorial. Até porque, na época que eu bebia o rum, e até a última vez que eu bebi o Legionário, foi da última vez que eu estive em Cuba, em 2016. Não, nem foi em 2016. 2016 eu não consegui comprar Legionário. Eu não fui na fábrica comprar. Foi 2010 a última vez que eu comprei Legionário. Eu não tinha esse entendimento sensorial que eu acabei desenvolvendo por causa da cerveja. Certo. E aqui fica um outro parêntese, né? Já conversou sobre isso. Eu ainda me sinto muito cru para usar o pouco que eu conheço por causa da cerveja na cachaça. É muito engraçado que sempre quando eu vou degustar alguma cachaça, eu estou em casa, né, isso eu faço hoje também com o uísque de vez em quando, é tentar buscar essas notas, entender mais a bebida. Eu acho que isso também é uma coisa que eu acho legal e que a gente não sabe fazer tão bem, né? Não, nem eu sei. Mas tu sabe que, falando sem querer sair da caixa, só para colocar a história do rum, né? Eu não conheço Cuba, mas eu conheço San Andrés, que é uma ilha do Caribe e tal, que eu tomei um belo rum lá, e Panamá e tal, mas eu gostei muito do rum venezuelano, que ele é uma mistura, como eu te digo assim, parece uma mistura de charuto com chocolate amargo, uma coisa assim bem, né, marcante assim, né? E
E eu toquei no assunto do rum para falar que, em realidade, historicamente se fala de que o processo era o mesmo. A Colômbia também tem Sim. uma cachaça que eles tomam com anis, que é com anis, né? Que não me lembro como que eles chamam lá. Porque, em realidade, cachaça, o lettering cachaça, o nome cachaça é exclusivo do Brasil. Sim. Que ela tem, na época da Dilma, se fez um projeto no qual se estabeleceram os parâmetros para poder se chamar de cachaça. Já é uma denominação de origem? Já é denominação de origem. Denominação de origem, né? Nessa época, o governo conseguiu desenvolver isso, tá? Até teve uma jogada, uma ação política com o México, no qual eles fizeram um brinde, o México com tequila e cachaça, né? O governo havia criado um lettering para isso, porque de tudo o que se produz de cachaça no Brasil, só 1% vai para fora. Muito pouco, né? De 1,9 bilhões de litros, só se comercializam 19 milhões. Tá? Então, a cachaça ela se instaurou, digamos, aqui no Brasil, né? Com o passar do tempo, hoje tem situação de origem, tem determinação de graduação alcoólica, né? E que eu acho que isso são excelentes passos para não só para se guardar a reserva de mercado, que é uma das coisas com relação à origem, tá? Sino também a haver mais conhecimento sobre que cachaça, o que é uma cachaça realmente, né? Agora, ainda, apesar desses avanços, o consumo de cachaça artesanal, boa, que busca trabalhar com o coração do destilado, tirando aqueles outros entes, digamos, nocivos dentro do processo, ainda no volume consumido é ínfimo. Só para a gente deixar claro, né, para quem está nos assistindo e quem está nos escutando, porque a gente não vai ficar só em áudio e vídeo no YouTube, a gente também vai estar no Spotify e em outras plataformas, né, só de áudio. Denominação de origem, aí me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, quase que uma lei, né, basicamente, que regra como aquela bebida ou aquele alimento tem que ser feito para ser considerado como, e muitas vezes atrela até isso até o local onde é feito. Não, né? Exatamente isso. Isso começou com algumas demandas do pessoal de Champagne na França. Tu viu que antigamente a serra produzia champanhe, agora é espumante. É espumante. Porque só pode ser chamado. Então existe, por exemplo, a minha família é de Menorca, a capital de Menorca é Mahón, existem queijos de Mahón. Então são só queijos feitos naquele local, que podem ser chamados daquela maneira. Aí tem todo um processo de produção ou uma determinada característica. Tá? Então, a situação de origem ela tem a ver com o espaço físico ou territorial, digamos, onde esse produto é feito, que nesse caso, com essa vinda, com essa solicitação de bourbon, champanhe, e outros tipos de produtos, tequila, o Brasil também conseguiu colocar a cachaça como um produto pura e exclusivamente brasileiro. Tanto é que, aí entrando em outro só fazendo sem querer entrar em outra seara, tanto é que existem muitas empresas, sobretudo os grandes conglomerados que compraram as cachaçarias, que em alguns casos existe muita triangulação de exportação, tá? Na qual o produto vai para outro país e desse país vai para outro. Sim. Por questões fiscais. Legalmente, depois que ele sai do Brasil,
para esse entreposto, ele não poderia se chamar mais de cachaça. Cachaça só pode ser chamado produto que sai, produzido aqui e que sai daqui diretamente para o destino. É mesmo? Sim. Que bizarro isso. Em tese pareceria bizarro, mas por outro lado é uma situação de preservação, né? Pode ser uma preservação de que a cachaça... De identidade. De identidade, né? Ou seja, assim, é cachaça... não é que seja... Acho que não só uma preservação de identidade. Fico pensando se não é, talvez, um estratagema para te não ter o risco de alguém estar produzindo a cachaça nesse entreposto. Por questões até mesmo de tributação, que a gente sabe que pega. Sim, não. A situação de entreposto é por tributação. Claro. Não, eu até digo assim, eu crio o entreposto e eu importo 10% do meu volume de venda do Brasil, para dizer que eu estou importando, que eu estou trabalhando cachaça, mas o resto eu produzo lá. E aí denomina tudo como cachaça. Como cachaça, porque claro. Hoje, vamos ser bem sinceros, né? A ciência para a gente produzir alimento, bebida, ela está disponível. Eu sempre falo na questão da cerveja, que se eu quiser fazer para a gente falar um estilo clássico de cerveja, que seria as antigas, chamadas antigas Bohemian Pilsners, hoje tem outra denominação dentro dos manuais que regram isso. Um dos manuais ainda usa o termo Bohemian Pilsner, mas para te chamar uma cerveja de Bohemian Pilsner, a princípio ela deveria ser feita com a água do rio Pils, na Tchecoslováquia. Na República Tcheca hoje em dia, desculpa, certo? Só que isso eu tenho, todo mundo tem à mão a análise físico-química da água do rio Pils. E eu posso repetir essa água tranquilamente, com muita facilidade, de forma muito barata, com a água da torneira do Demai. Certo? Claro, a cidade de Pils não chega a ter, que eu saiba, não criou uma denominação de origem para o estilo, porque a cerveja, talvez por ser cerveja, tem uma coisa mais solta. Ninguém faz isso, exceto um estilo de cerveja belga, as lâmbicas, que aí, como são feitas em monastério, tem toda uma história em cima delas serem feitas até hoje por monges. Então, para se chamar assim, a ordem que produz tem que ir lá e literalmente avaliar se a tua região, se o teu local de produção segue o que eles preconizam e fazem. Tanto é que tem uma cervejaria lâmbica fora da Bélgica, das 12 que tem no mundo, parece. Coisa assim. Então, até acabei perdendo um pouco a linha de raciocínio aqui, porque o aroma dessa cachaça tá... Vamos lá. Então vamos lá, salud. 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 Arriba, abajo, al centro y adentro. Eu te admito, da tua linha, a Ouro é a que faz mais na minha cabeça. Eu gosto muito da Ouro, mas gosto das infusões também. Não, se a gente for falar das infusões, a infusão que me pirou a cabeça, e isso te contei já, foi a banana com canela. Ela é a que eu mais gosto. É impressionante, porque a banana com canela... Nós vamos tomar ela. Eu lembro muito claramente quando tu me falou que tu tinha feito essa infusão. E aí eu parei e pensei, banana... Eu sou tarado por banana. Banana pra mim eu como do pé, frita, assada, esmagada, no doce. Pois é. Né? E hoje em dia o meu lanche da manhã é um omelete com banana. É um omelete, né? 2 ovos mexidos e banana. Adoro. Mas... E apesar de que eu gosto muito dessa questão de contraste na degustação, né? Salgado, doce... Sim. Quando tu me apresentou ela, eu parei assim, cara, cachaça de banana. Primeiro eu já fiquei pensando, cachaça de banana, de onde é que como é que ele vai maltear a banana? Do meu parco conhecimento, claro, do meu parco conhecimento como cervejeiro, né? O cara vai maltear a banana, mas de que jeito? Não consegue maltear a banana, não é por aí, né? Aí tu vai misturar com a cachaça, o que vai dar isso? E foi uma surpresa impressionante o aroma, o sabor, o equilíbrio dessa infusão. Tu sabe que tudo começou... Eu gosto muito de banana, mas eu tenho pavor de banana cozida. E aí quando eu vim para o Brasil,
o primeiro que me deram para comer num determinado momento foi banana milanesa. Eu Cara, adoro. para mim, pavor total. Bom, depois vi banana em outro tipo de coisa e tal. Aí, no ano 99, minha mãe e minha irmã vêm para o Brasil. E era épocas que tava de moda rodízio de pizza. Tá? E aí não tinha rodízio no Uruguai, nem na Argentina, né? Então eu levei elas rodízio de carne, que também não existia, que isso eu acho maravilhoso, churrascaria. Que aliás isso é uma coisa exclusiva brasileira. É. Dá pra puxar a denominação de origem, inclusive, porque nenhum o outro lugar máximo não que faz nós isso. temos como uruguaio no âmbito da carne é a parrillada que tu isso. compra, né? Mas pizza e rodízio assim não. E aí, eu não gosto de comer pizza doce. De jeito nenhum. Tu não tem jeito. Para mim, pizza é mussarela, tá? Tem alguma que outra, mas assim, frango não sou muito, aquela coisa. Para minha surpresa, a minha mãe e a minha irmã, elas se apaixonaram pela pizza de banana. E eu fiquei indignado. Eu disse, vocês são umas traidoras, né? Porque vocês não podem gostar disso e tal, tal. Ela, ai, que maravilha, que loucura e tal, tal, tal. Bom, beleza. Quando começou todo esse processo de trabalhar e tal, com a cachaça e tal, eu queria desenvolver sabores e tal. A maioria das cachaçarias estava em um processo de alternativa de sabor a partir do envelhecimento em diferentes tipos de madeira. Que hoje não me lembro se são 26 ou 32 tipos de madeira, não me lembro bem a quantidade certa, tá? Mas hoje existe uma quantidade enorme de envelhecimento. E algumas cachaças que eu via que tinham sabor, quando eu fui experimentar elas, eles podem me negar de pé junto isso, mas eles usam a essência. Eu tenho certeza Por absoluta. quê? Primeiro, é muito rápido, só que aí eu fui experimentar uma de banana, não vou falar a marca, logicamente, até para não ser processado depois, mas me lembrou aquelas balas de banana que a gente come, tá? E aí eu fui numa loja de venda de essências e comprei uma essência. E era o mesmo cheiro. E aí eu pensei em desenvolver algum processo de infusão. E aí fui falar com um amigo meu, talvez tu conheça também, que é um cara que defende a banana e trabalha muito com a banana, que é o Fabrício Goulart. Não conheço. Fabrício Goulart, ele é um cara que é um chefe aqui de Porto Alegre e que defende muito e cria receitas e fala que a banana é a fruta mais desperdiçada no mundo, tá? E bom, enfim, ele tem todo um trabalho com relação à banana e eu fui conversar com ele sobre tipos de banana interessantes para fazer esse processo. E aí ele me perguntou o que eu queria fazer e tal, e aí ele me disse, cara, eu tenho uma receita para ti. E eu tinha uma outra ideia. Então a receita dele levava banana passa. E ele disse, cara, com canela vai ficar muito bom. Eu digo, eu também acho que com canela vai ficar bom. Então a receita dele tinha banana passa e canela. Só que eu fui para a fruta mesmo, a casca e canela. Casca De banana também. E aí o que aconteceu? Aí eu fui convidado por ele para participar de um programa da Magra de Ruim. Não sei se tu conhece. Já ouvi falar. É uma menina que influencer que tinha um programa. E eu levei a amostra do produto feito do jeito que ele me falou e do produto do jeito que eu fiz. Então o produto dele tinha excelente coloração,
Bom gosto também, só que muito alcoólico. Né? Tava muito alcoólico. O meu tinha muito mais gosto de banana mesmo, mas ele estava muito turvo. O aspecto dele não era bom, assim. Sim. Tá? O que eu fiz? Eu terminei misturando as duas receitas. Né? Então, utilizo hoje banana passa e também banana fruta e também casca. Né? Então, o processo de infusão é um processo mais demorado. Sim. Ele leva 60 dias. Né? Que você pegar uma essência e misturar ali e já engarrafar. Sim. Mas, por outro lado, a ideia é desenvolver, até tenho mais uns 20 tipos de sabores que pretendo, quem sabe, lançar. Mas a ideia sempre é essa, é pegar o sabor fazer exatamente o mesmo que fazem com o envelhecimento, pegar o sabor da madeira. Sim. Então pegar sabor Sim. diretamente. Até porque, para quem não sabe, a gente tem esse recurso na indústria de alimentícia, de bebidas. Tu pode usar uma infusão, uma essência de madeira, ao invés de usar o envelhecimento. Eu entendo, particularmente, a lógica disso para quem objetiva trabalhar com esse tipo de produto. Tu ganha tempo e tu tem parâmetro, tem uma linearidade de parâmetro. Porque a infusão ela sempre vai estar igual. Tu goteja quantas gotas tu decidiu que tu vai ter na receita e tu vai ter o produto sempre igual. Quando a gente trabalha, e isso eu puxo muito do que eu faço de cerveja, né? Que agora faz tempo que eu não faço, mas... quando tu vai trabalhar com a fruta, tu está trabalhando com oscilação. Sim. Mesmo que tu compre banana do mesmo produtor, não choveu da mesma quantidade naquela safra, deu menos sol, já é outra sabor. Exatamente, entendeu? Isso a gente sofre com malte. Isso tu sofre com a cana. Sim. Tu vai sofrer com a cana. Sim. Ou seja, a tua base para destilação ela vai mudar. Pode mudar sutilmente e às vezes pode até ter uma mudança mais drástica que tu vai ter que corrigir isso lá no início da produção. Então eu entendo, mas eu particularmente prefiro sempre trabalhar com o produto mais natural possível, seja fruta, seja só o malte, se for o caso de envelhecimento, aguardar ansiosamente pelos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos do envelhecimento na madeira, fazer a infusão de 60 dias, 90 dias, se for o caso, para que tu tenha o produto mais natural possível. Me agrada mais isso. Na realidade, eu também, né, não tenho nada contra a estandarização, tá? Eu acho que tem nichos para todos. Sim. Né? Mas você poder provar um produto que tenha realmente o sabor e tu saber que é a fruta que a fruta ou a semente, né? Sim. Tem muita gente que encurta envelhecimento colocando chips. Sim. Que não é envelhecido. Ali é uma infusão de chips. É uma infusão de chips. Né? Mas aí eles colocam mentirosamente como envelhecido, né? Porque normalmente tem um valor agregado diferente e tal. Mas tu vê, esse tipo de infusões, como eu disse, o objetivo principal é fazer produtos que tenham realmente sabor natural. Basicamente isso. Né? Mas nós estamos criando essas situações todas. Hoje o mercado está um pouco mais consciente, ha melhorado a consciência, mas ainda o espectro de inconsciência ou de desconhecimento é gigantesco. Sim. Assim, é que eu acho que também, tu estava falando antes e né, voltou agora na minha cabeça, existe uma demonização do alcoólico no Brasil. Mas não só no Brasil, mas vamos falar daqui que é onde a gente mora, né, onde a gente vive, onde a gente convive. A gente vê isso no próprio tratamento geral e legal da cerveja. A cerveja dificilmente ainda não é vista aqui e não se considera como um alimento.
E uma bebida, seja aquela qual for, ela é um alimento. Se puxou só o lado ruim da bebida, que é o lado que acontece como com qualquer uso de qualquer, até mesmo da água, como eu costumo dizer, entendeu? Em excesso, da forma inadequada. Isso eu acho que também trava muito, como tu falou, o termo cachaceiro. O cachaceiro é usado livre e espontaneamente para mais pejorativamente do que qualquer coisa. Eu não estou me referindo a quem produz o produto. Sim. Quem vai... Se a gente for parar para pensar, o cachaceiro, assim como o cervejeiro, que também tem uma conotação muito mais pejorativa, é quem vai lá, vai entender que malte que ele quer usar, como ele vai processar esse malte. Ele vai muitas vezes buscar o cara lá na plantação, se ele tiver a oportunidade. Lá o fazendeiro que planta malte. Sim, mas a denominação cervejeiro não implica algo negativo nele. Tão negativo quanto é o cachaceiro. Totalmente. Então, e dali a pouco viajando assim, né, indo lá para a época das grandes navegações, e é um pouquinho mais próximo à época da pirataria, por exemplo, o estigma que o marinheiro levava de ser um bebum. Sim. Porque esse pessoal, para fazer o que eles faziam na época, tinham que beber grog, que é um destilado, que eu acho também é do melaço. Eu não sei por que chama grog e não rum especificamente. Não conheço. O grog, na verdade, era uma... Qual é a origem? Eu vou ter que pesquisar melhor, porque o grog ele era utilizado, se eu não estou enganado, pela Marinha Mercante de Guerra inglesa, e por isso também assim, ganhou assim, uso por outras marinhas. E basicamente, assim como a cerveja foi há 10 mil anos atrás, foi o que permitiu que a humanidade se espalhasse mundo afora, isso a gente sabe claramente, a gente tem isso bem documentado. Descobriram no Egito uma fábrica de cerveja? Exato. E aí eu já vou falar desse mito do Egito, mito do escravo egípcio. O grog era o que permitia que essas tripulações se hidratassem em 3, 4, 5, 6 meses de navegação mares afora. Porque a água mesmo, ela em 3 a 4 dias, se ela não tiver uma renovação, se ela não tiver uma fonte ou bem armazenada, ela apodrece, tu não pode beber aquilo ali, tu vai morrer se tu beber aquela água. A solução que se descobriu, não vou usar o termo que se criou, mas que se descobriu, isso se descobriu quando se descobriu assim, o que hoje a gente conhece por cerveja, um fermentado, é justamente tu ter a presença de álcool. Porque a presença de álcool no líquido faz essa alteração de pH. Que cria perenidade. Exatamente. Vai criar esse benefício e vai dar o que a gente hoje chama de shelf life, de tempo de prateleira. A gente usar um termo bem técnico da indústria. Vai dar assim, permanência desse líquido para a ingestão. De forma isso na situação da preservação. Exato, de tu poder... Sem contar a situação do barato. Exato, não, sem contar. Que água não dá barato. Exato. Eu costumo contar, sempre contei a seguinte história do descobrimento da cerveja, né? Que tem pelo menos duas vertentes que explicam como é que a humanidade chegou na cerveja. Aqui é mais assim, mais aceita historicamente falando, mais aceita historicamente, assim, e claro, existe comprovação, é de que quando nós seres humanos, espécie humana, estávamos começando a deixar de ser coletores para nos transformarmos em fazendeiros, agricultores, todo o grão era armazenado em ânforas em cavernas. Vamos guardar que naquela época não tinha nem possibilidade de ter um refrigerador, né? Refrigerador que é algo que parece babaca hoje em dia, não tem 200 anos. Né? Se a gente for parar para pensar, um refrigerador não tem 200 anos. Então, essas ânforas eram armazenadas em cavernas, em fundos de cavernas, onde tu tem naturalmente um controle de temperatura, muita umidade, obviamente, mas é mais fresquinho, então isso ficava reservado lá. E se acredita que
por um descuido, ou não estava bem tampada, ou até mesmo por ser tampada com tecido, com couro ou tecido, à medida que gotejou na água dentro de algumas dessas ânforas, acabou havendo, né, então a malteação, que nada mais é do que tu molhar o grão, né, ele vai acabar germinando, hoje a gente corta esse talinho e aí tu tem o grão malteado, que é a base para te fazer a cerveja, que é a base para te fazer cachaça, uísque, que não deixa de ser, a gente não malteia a cana, né? Mas a gente extrai o suco da cana. Sim. E dele fermenta. Então houve uma fermentação desse líquido rico em açúcares, né? E os coletadores na época chegaram lá, viram aquela ânfora cheia de líquido, né? Transbordando de água, né? Com um cheirinho, que eu costumo dizer assim, com um cheirinho agradável, tomaram um gole, além de se sentirem bem, deu um baratinho, né? E a outra história que eu gosto de contar é que provavelmente isso deve ter acontecido do pessoal trazendo ramos de cevada da coleta para a aldeia. Algum ramo caiu numa poça d'água, 2, 3 dias depois, aquela poça d'água estava potável e a poça do lado, que não tinha o grão, estava intragável. Né? São especulações. Sim. Mas o que é certo é o seguinte, água pura, se ela não tiver bem acondicionada, ela não suporta mais do que 3, 4 dias. Ela vai apodrecer, ela vai contaminar com outros organismos aéreos que vão te fazer mal, vão te provocar disenteria. Sim, micro-organismos. No líquido com álcool, isso não acontece. E aí vem uma coisa que na Europa se tem um entendimento diferente dos alcoólicos, principalmente da cerveja, porque isso sempre foi visto como uma fonte de alimento. Não só não se vê uma bebida alcoólica só pelo barato que ela dá, né? Ou, de novo, pelo mau uso dela, quando a pessoa acaba extrapolando, passando mal, incomodando outras pessoas. Sim. E em situações muito severas, a gente sabe, né? Ocasionando perdas aí que não precisavam. O processo se nós for o processo de chá, sim, né? Podemos dizer que não digo que eu vou rebaixar a cerveja a um chá, né? Não. Mas digamos assim, o processo de infusão de ervas com água e como alimento, isso acontece no chá. Sim. Acontece na Argentina no mate cocido, que se chama, que é você ferver a nossa erva mate fervida com água e você coada, que é o chá mate de vocês aqui, né? Que também faz parte substitui um chá, substitui um café e tal. Sim. Né? Então, o ideal de todo esse processo é que, além disso, tinha tinha um baratinho, exato. E aí, voltando ao que eu estava falando do grog, o grog era uma bebida usada pelos navegadores antigos, antigos agora, assim, do descobrimento para cá, porque nós temos navegadores bem mais antigos do que isso, para ter uma fonte de hidratação e alimento durante períodos muito longos. A gente está falando aí de navegações de 3, 4 meses, 6 meses. Sim. Sem encostar em terra. Sem chegar, e muitas vezes sem ter certeza se iam chegar em fontes de alimento e de bebida. Principalmente bebida, de água. Então tem isso. E o uso, assim, o fato de que esses marinheiros muitas vezes chegavam nos portos à base de grog, e aí a gente não tá falando do cara mergulhar no barril de grog, tá? Assistam no O Mestre dos Mares, baita filme muito legal, que mostra exatamente como é que era a situação de racionamento do grog. O grog era justamente porque tu tá no meio do mar, sem ter possibilidade, tudo é racionado. Então Sim. Ele era entregue para a tripulação em poucas doses. Tanto é que tem uma cena específica que o capitão premia 2 marinheiros com uma dose extra de grog por uma descoberta do barco inimigo que eles estavam perseguindo. Será que vem daí a história da dose? Talvez. Isso aí tem que pesquisar, me chamou a atenção agora que tu falou, me chamou a atenção também. Vamos ter que pesquisar isso. Porque a história de dose, de vender, de tomar em pequenos... Pode ser.
Pode ser? Pode ser. Aí, ó, tema de casa da gente. Tá? Vamos degustar. Vamos lá. Já o aroma é fantástico, salud. Salud. Sim, arriba, abaixo. Arriba, abajo, al centro y adentro. Não, a pegada, já de cara no aroma, assim, a presença da banana, e isso é uma pegadinha, é uma piada besta pra caramba, mas dá pra perceber bem a banana. Percebe a banana, Pablo? Não, mas o equilíbrio da banana com a canela é algo fantástico no aroma dessa cachaça aqui. Ela não tem açúcar. Toda essa doçura, ela vem da fruta, da passa e da fruta mesmo. E é muito legal porque é bem, eu acho que tu atingiu o teu objetivo. Se o teu objetivo era não ter aquele gosto de bala de banana, Dá não. que é doce. Eu gosto pra caramba da bala de banana, mas ela é doce. Aqui, sabe o que ela me lembra muito? Não vou conseguir lembrar qual é um doce que a minha avó faziam. Minha mãe faz tempo que a minha mãe não faz. Mas que é com banana e canela e ele fica com uma crostinha por cima. Eu vou ter que pegar. Mãe, me lembra o nome desse doce, por favor. E ele tem essa mesma característica, essa mesma O que tem por cima? Não é que tenha por cima, ele fica com uma crostinha, que eu agora não lembro se é um merengue que ela faz junto. É um banoffee, não? Não é o banoffee. Banoffee pra mim é uma coisa Sim, nova. tá. É uma invenção nova, né? Tá. É uma maneira diferente de chamar bolo de banana. Sim. Vamos combinar, né? Vamos combinar. O banoffee não vai dizer que é um baita doce de banana, mas é um baita doce de banana. Mas pra quem gosta, né? Pra quem gosta, exato. Não, eu até vou lembrar disso. A ideia foi criar uma situação de que isso que a gente pensa no destilado de infusão, de que ele não perca a classe de destilado, ao mesmo tempo de que ele incorpora o sabor. Né? Então, se você pode pegar tu pode pegar esse eu gosto de tomar, por exemplo, essa cachaça de banana com canela como quem toma um whisky com gelo, né? Ele, ou seja, além de colocar em drinks e tal, mas se for tomar ela sozinha, ou puro ou com gelo, como se fosse um whisky normal, né? Que tu também tem toda a apreciação do sabor e tal, né? Até, vou te dizer, o gelo exalta, não dilui, em princípio, né? Sobretudo nos primeiros goles, né? Eu vou ter que fazer isso. E eu acho ela interessante e basicamente isso. Quero que ela continue, quero que essa linha de destilado ela continue tendo classe, né? Eu não quero que ela seja... Adoro bala, mas não quero que seja uma simples bala ou mais uma bala, né? Não quero que seja mais um produto com uma essência. Eu quero que realmente captar o sabor e, como tu colocaste no começo, a variação. Porque existe uma variação até quando tu compra uma própria fruta. Né? Toda a vida. Então isso aí que está o barato da história, de você não ser algo completamente estándar. Claro, também não ter um range de sabor completamente a ser doce e amanhã ser azedo. Não é todo esse volume. Não. Mas um pequeno range acho que é importante. Quando a gente fala de um produto que se denomina, ou que se preze a ser artesanal, a gente tem que entender que existe essa variação. Como tu falasse, não é hoje eu estar degustando ela e sentir claramente a presença da banana, o cravo, o dulçor que a banana traz, né, que a passa vai trazer mais, e isso está bem presente nela, junto com o equilíbrio do álcool da cachaça, o que acaba trazendo uma sensação muito boa assim, na degustação. E aí, mês que vem, eu vou repor a minha garrafa e eu pego ela acídica. Sim, completamente diferente. Sem nada de canela, ou com a canela hiper proeminente de forma que ela mate o resto da bebida.
Né? Isso a gente não vai aceitar jamais como uma variação de uma Não, bebida artesanal. exatamente. Tu tens justamente esse range, essa faixa que vai ser Aceitável. Exato. Que foge, assim, eu sempre digo assim, é uma questão muito de objetivo. Assim como tu falasse que existem grandes indústrias que trabalham a cachaça e têm por objetivo trabalhar essa cachaça com a sua qualidade, que não é a mesma qualidade de uma artesanal, mas porque eles objetivam a venda de volume, a margem é menor, então a ideia é muito voltada para isso, e eles vão trabalhar pela linearidade daquele produto. Ele vai ser sempre igual. Se tu me permite esse gancho, uma coisa boa de fazer é poder explicar um pouquinho a diferença sobre essa cachaça e sobre a artesanal, tá? Normalmente, as pessoas que criticam a cachaça por ela dar dor de cabeça, por ela queimar muito e tal, né? O processo de destilação, eu gosto de explicar isso para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de entendimento. Eu não vou, para mim, cachaça é uma cachaça artesanal, né? Mas eu não tenho, legalmente, enquanto elas estejam naqueles parâmetros feitas a partir de cana e elas são também cachaças, né? Todas são aguardente, tudo é aguardente, o whisky é um aguardente e tal, mas em relação à cachaça, ela tem seu parâmetro, então não vou dizer que elas não são. Sim. Mas todo o processo de destilação passa por um líquido fermentado, caldo de cana fermentado, transformado em vapor, virado líquido. Os primeiros 15 a 20% que saem desse processo de goteamento, desse pingado, eles têm uma alta concentração de metanol. Metanol. Que seria matéria-prima para fabricar etanol. Sim. Tá? E ele é muito responsável por essa acidez forte, né? Por essa dor de cabeça, né? Quando a gente faz o processo de destilação de uma cachaça artesanal, a gente retira essa parte, esses 15 a 20% que são chamados de cabeça. Isso, uma dúvida que me veio agora. Isso o mestre cachaceiro, ele faz por análise sensorial ou ele chega a fazer uma análise química ou é simplesmente algo que já foi pré-estabelecido? Me veio isso na cabeça. Como é que funciona isso? Aí tu me pegou nessa primeira parte. Corta essa parte. Não, corta nada. É que assim, ó, antes, fazer um parênteses, tá? A gente não é obrigado a saber tudo, né? Essa é real. Mas é uma dúvida que me veio. É uma entendeu? dúvida, pode ser agora, nesse primeiro momento, eu não sou mestre alambiqueiro. Sim, certo? É o mestre alambiqueiro. Até é o curso que me falta, que eu pretendo fazer quando acabar essa pandemia, até para entendimento maior. Mas, voltando a esse patamar entre 15% e 20% que são deixados de lado, aí você trabalha com 60% do destilado. Certo. Que é onde existe o produto mais aromático, né? Com uma concentração mais leve. A cachaça ela vai te dar o calor do álcool, por ela ter 38 a 40 e poucos por cento, mas ela não, se tu não tem nenhum problema no esôfago, ela não pode te arranhar, né? E ela desce bem, né? Coisa que não acontece com esses outros produtos. Sim. Inclusive, eu tenho um amigo meu particular com o qual a gente busca desenvolver negócios, que é um empresário alemão. E que ele conta que a Alemanha é o país que mais consome cachaça fora do Brasil. Sim. Tá? E quando ele convida os amigos para tomar, normalmente os caras ficam assim, né? Por quê? Porque estão acostumados a tomar as cachaças que são, a maior parte das cachaças que são vendidas fora, são cachaças industriais, não artesanais,
Além disso, tem a questão do equipamento. Normalmente, essas cachaças, além de não retirarem aquela parte, são feitas em colunas, tá? A cachaça artesanal ela é feita em alambiques de cobre, que dá uma certa palatabilidade, o produto diferença na palatabilidade. Então ele contava que quando ele levou até a Coral para lá, ele convidou alguns amigos e ele, não, para isso aqui é uma cachaça artesanal e tal, tal. Então eles gostaram da caipirinha, né? Porque o que mais se consome, para tu ter uma ideia, o preço médio no ano retrasado, 2019, da cachaça exportada para fora do país era $1. Litro. $1. $1. É quase o valor o custo de produção de uma cachaça artesanal, tá? É claro que uma cachaça industrial, provavelmente por volume maior e por usar praticamente tudo, talvez não, com certeza o custo é menor. Mas, em realidade, não só o brasileiro não conhece, em sua grande maioria, o que é uma boa cachaça, senão que também grande parte do mundo não conhece. Sim, com certeza. Então temos um caminho gigantesco. E aí tu falou agora essa questão de especificação, me lembrei de uma outra história que a gente já conversou, né? E eu levanto fortemente essa bandeira, que eu sei que eu fui o primeiro a criar o Caixa Tônica. O Caixa Tônica. Isso por uma... Nada contra, por favor, nada contra produtores de gin, que até é um produto que eu admito que eu tenho que beber mais para entender mais. Eu acho que eu bebi uma vez só, o gin puro, né? Mas aí que a gente estava conversando, e aí voltamos à desvalorização de um produto que é nosso, feito no Brasil, nascido no Brasil, que tem características fantásticas, aromáticas, que o gin, por desenho, não tem. E hoje tu paga uma garrafa de gin R$80. Por aí, rindo, né? E não das melhores. E tu vai fazer mimimi para pagar 35, 40 numa boa cachaça artesanal. É impressionante, né? Tem gin de 150 pau, 160 pila uma fácil. E gin nada mais é do que um destilado, dá para dizer qualquer, infusionado em ervas, né? O importante é o herbal. É o herbal. Zimbro, cardamomo, gengibre, né? E hibisco, em alguns casos, quando há uma certa coloração. Sim. Né? Sim. Em realidade, é aí que está. Primeiro, perder o preconceito. Ponto número 1. Segundo, uma dose de nacionalismo não caía mal. Sempre né? é bom. Sem querer falar mas um pouco de brasilidade é bom no sentido de que você vai não só exaltar um produto local, senão que você vai ajudar as empresas, os comerciantes locais, você claro. vai criar uma distribuição de... Claro, não vou dizer que com isso tu tenha que só consumir produto brasileiro, né? Não. Mas assim, no estágio da cachaça com relação a outros destilados, tem um caminho bom. Consome os outros, mas dá um maior espaço à cachaça. Exato, né? E valoriza aquilo que é nosso. Exatamente. Apesar que a cana não é do Brasil, né? A cana vem lá de não sei o quê, mas a cachaça é brasileira. A cachaça é brasileira. Se a gente for querer ser tão cri-cri assim, nem a banana é nossa. Exatamente. Nem a banana é nossa. Nem a banana é nossa. Essa é a verdade. Se fosse para ser cri-cri desse jeito, como é que é o nome da bebida que os nossos índios ali do que é hoje Mato Grosso do Sul, Goiânia, eles têm um fermentado cauim, que é um fermentado da batata, né? Batata doce. Chiquira. Boa pergunta, não lembro. Vai ter mais de casa. Tem um que eu vou trazer isso direitinho, mas o cauim... Acho que, peraí, deixa eu ver aqui. Então se não me engano, é chiquira. Inhame. Do inhame tem outro... Não, do aipim destilado do aipim eu tomei ele. É muito bom.
Deixa eu ver aqui, para aí a denominação correta. Porque a gente também pode se informar, né? Exato, sempre. É aquilo que eu falei agora há pouco. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Né? Porque a gente está propondo aqui falar, né, falar da vida, que não deixa de ser uma grande degustação. Sempre acompanhado de algum tipo de degustação. Hoje a gente está com a Coral e vão dizer até, vai ter gente que vai dizer para mim, Pablo, assim, mas é só porque é teu amigo. É só porque é meu amigo mesmo, tá? Mas provem o produto, que é muito bom. Além de amigo, é parceirão, vai ser parceiro nesse projeto, então... E aí vocês vão ver muito essa marca aqui na mesa, pode ter certeza. Beleza. Tá. Agora é bom. Nós estamos bem. Mas o Cauim, ele é feito... Aqui, ó. Peraí. Bom, além disso, vou ter que colocar uma... Tiquira. Tiquira, essa não Tiquira é um destilado à base da mandioca, muito conhecido no estado do Maranhão. Então tá aí, ó. Viu? Tiquira. Se a gente quiser ser tão cri-cri, então a gente tem que beber só tiquira. Se a gente for ser cri-cri... Mandioca é brasileira? A mandioca é brasileira. É? Eu acho que a mandioca é brasileira. Uhum. Mandioca, o aipim... Eu vou dar um segundo tempo. Vai, por favor. Que eu ia dizer, então assim, se a gente for ser cri-cri, para nós que somos, né, do Delta do Plata, né, especificamente falando, a gente nós temos essa proximidade do Cone Sul, e aí falando do Cone Sul, estou falando especificamente Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, né? Ele não pode dizer que mate é nosso, né, galera? Vamos ser bem sinceros. Não. O mate não é nosso. O mate é paraguaio. Paraguai. É isso que eu ia dizer. Ele é paraguaio. Que lá é tererê. Que lá é chamado tererê. Tererê porque se toma frio, Sim, com gelo. com gelo. Só que é uma erva com ervas, com outras ervas. Não é a erva mate só. Tu já tomou só a erva mate tererê? Não, só a erva mate não. Já tomei a erva deles lá. Eu estive no Paraguai e tomei a erva deles. Só que assim, ó, a erva nossa, porque assim, a erva que se consome no Brasil, ela é uma erva verde. Sim. A erva que se consome no Uruguai é uma erva tostada. É tostada ou é amarelada? Para mim ela é seca. Exato. Certo. Ela é amarelada. Tá. Eu vou te contar uma história depois. Termina que eu quero te contar uma história. Independentemente de que as maiores marcas de erva uruguaia são produzidas aqui, né? Mas Sim. já na Argentina, e é uma erva de folha no Uruguai. Sim. Já na Argentina, ela tem caule também. Sim, assim como aqui. Mas não verde. Também é amarelada. Um que assim, ó, os três sabores são completamente diferentes, tá? Agora, eu tomei tererê com erva argentina e me deu um rebuliço, coisa mais feia do mundo, né? Então, larguei. Tu sabe que eu tenho uma história com erva mate também, né? Ela nasceu lá no Mercado Público, onde a gente conheceu. É um projeto ainda, tá meio dormente, com um amigo em comum nosso, o Júnior, que é a Oiga Mate. E aí, por causa desse projeto, eu acabei entendendo, aprendendo e estudo um pouquinho mais sobre isso. E eu acabei fazendo uma associação com uma história familiar. O meu bisavô, pelo lado materno, ele comercializava erva mate para Buenos Aires, para a Argentina. Isso lá nos idos de 30. Nossa. Quase 100 anos atrás. Inclusive tem uma história da minha avó. Esse meu bisavô, ele fez muito dinheiro, ele nasceu no Paraná, começou a vida dele muito cedo ali. Com 18 anos ele levava tropa de mula do Paraná para São Paulo, para comercializar em São Paulo. Aí acabou, por algum motivo, comercializando erva mate, exportando para a Argentina. E ele fazia essa exportação de barco, saindo do Paraná, descendo o Rio Paraná até chegar a Buenos Aires. Então nisso eram viagens de 2-3 meses fazendo isso. Sim. E aí me veio isso é uma elucubração minha, tá? Uma hipótese 100% desse que vos fala, que principalmente o argentino e o uruguaio acabaram se afeiçoando por essa erva mais seca, mais amarelada, né?
Porque em 2, 3 meses de navegação, a folha vai perder coloração. Ela vai secar mais. E talvez isso tenha virado o paladar. Pode ser, com certeza. Sabe? Talvez se a gente chegar no norte da Argentina, que faz fronteira com o Paraguai, e era a região Guarani, provavelmente no norte da Argentina o gosto do argentino do norte é mais pelo tererê da folha mais verde. Mas também pode ser o seguinte, da mesma maneira como que eu acredito também, que essa também é um pensamento meu, não tem nenhum embasamento teórico, histórico, né? Mas por uma questão climática, sim, que nós lá embaixo tomamos mate extremamente quente, enquanto o Paraguai, que é um horror de calor, só pode tomar tererê. Tu imagina um paraguaio tomando que isso acontece nas cervejas, tu sabe disso? Quanto mais para o trópico tu vai, mais quente vai, mais leve a cerveja é, né? Exato. Bom, então provavelmente por isso que eles tomam mate com água gelada, porque seria impossível. Agora, e nós, como seria impossível para nós, lá embaixo, tomar tererê no inverno no Uruguai. E eu me arrisco a dizer que o mate mesmo, na sua origem, não é o tererê. O tererê provavelmente já é um desenvolvimento um pouquinho depois. Uma derivação? Não vou dizer uma derivação, mas é algo que talvez na popularização assim, desse nosso ritual do mate, ele acabou aí sim por uma questão climática, né, indo para esse lado. Porque a história mesmo do mate vem da mitologia guarani, né, com a deusa Ka'a. Tanto é que a erva mate em Guarani se chama Ka'a. E era um rito específico do pajé, ou do feiticeiro da tribo, exclusivo, em um momento simbólico, religioso, que ele ia na mata, recolhia as folhas e ele infusionava em água quente. Provavelmente. Sim. É chute meu, tá? Me corrijam, galera, me corrijam. Mas provavelmente ele nasceu quente. Aí eu acho que também, aí, por uma questão de uso, porque ele começou a se popularizar efetivamente, acho que no período ali das missões. Não sei se antes disso ele era popularizado, ele era exclusivo efetivamente de quem era o chefe da aldeia, do pajé da aldeia, né? Então não é o que a gente vê hoje que, no nosso caso aqui para o sul, a gente caminha, a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, lá no Uruguai, na Argentina, tu caminha, tu tropeça em gente tomando mate. Sim. No Paraguai tu tropeça em gente tomando tererê. Sim, a gente vê, eu lembro as primeiras vezes que eu vi tererê quando eu era muito jovem era em Santa Catarina, no verão. Sim. As famílias paraguaias que iam veranear em Santa Catarina, na beira da praia, e eu lembro que eu achava muito inusitado porque enquanto a gente usa a cuia do porongo, eles usam uma cuia feita de chifre, né? Na guampa. E outra coisa, o termo, a térmica, a do Uruguai, a térmica nossa daqui embaixo do braço. Tu tá em Buenos Aires, o cara tá com o mate na mão e o coisa é uruguaio. Exato. Não tem jeito. Já a térmica deles é um bojo de quase 2,5 litros, né? Com água, né? E claro, e a guampa, realmente. Nós de porongo, o nosso também é de porongo. Isso. Isso é interessante. E aí nessa função assim de estudar de entender um pouco mais e sempre fazendo. Acabou que minha escola é o que eu aprendi na cerveja, né? E aí eu acabo acabo levando isso para tudo que eu degusto, que eu consumo, né? E eu fui tentando entender um pouquinho mais. Sabe que a erva mate tem o mesmo preconceito, dá para dizer, que a cachaça, né? Aonde? Não, claro. Como é que tu compra a erva mate? Um saco ou... Não, como é que tu escolhe a erva mate? Não, tu não escolhe. Tu não escolhe. Entendeu? Assim. Não escolhe. Não escolhe. É isso aí. Tá, é isso aí. Eu nem vou falar tanto de chá, porque eu não consumo tanto, não sou um consumidor ávido de chá. Mas se tu for em algumas lojas de chá, tu paga o quilo do chá 4, 5 vezes o quilo que tu aceita pagar pela erva mate. Sim.
Não, porque ele é chá preto, porque ele é chá das Índias, porque ele é um chá inglês, que nem de inglês nunca vai ter nada, porque chá não é da Inglaterra, né? Vamos combinar. Chá é indiano, 100% indiano. E de novo, a erva mate é uma erva nossa. É que eles acham que é dele porque eles foram donos da Índia. Sim, né? E absorveram o costume. Criaram uma aura em cima desse costume. Mas a gente tem uma erva que é nossa. A gente tem outras, a Marcela é nossa, a Carqueja é nossa. Sim. E a gente não fala muito sobre isso. É uma coisa a ser muito bem debatida e estudada, acredito. Agora, viajando aqui um pouquinho, eu atribuo muito aquele complexo chicano, latino-americano, que eu acho que a gente carrega ainda, né, muito fortemente. Isso pode ser por vários fatores, né? O fator talvez não sei se a denominação seria boa, mas ou sem ser preconceituoso, mas a não ser tão misturados os povos, né, com relação ao que nós somos aqui, né? Então talvez isso nos tire um pouco de identidade. Talvez. Em virtude de ter tantas... Da mistura, tu diz? Tantas, eu nunca olhei por esse lado. Porque se tu vai lá, né, na Europa, na Espanha, por exemplo, o Vasco é Vasco. Sim. Não Vasco do futebol, né? Então eles têm todo um dialecto, tem toda uma linguagem própria e tal. Eles fazem questão de mostrar isso, né? Tanto é que nas placas de rua tu tem em espanhol e tu tem em basco, né? Tu tem o Partido Catalão, né? Que tem também essa história de... então eles preservam aquelas coisas, preservam aquelas culturas e tal. E nós viemos por exemplo, Uruguai. Uruguai é um país que exterminou todos os índios. Tinham duas tribos predominantes, que eram os querandíes, que ficavam na região do delta do Rio da Plata, até Colônia, por ali, que eles eram canibais. E depois tem os charruas, que são nossos bugre aqui, meio, né? Que bordejavam para cá. Os querandíes jantaram uma expedição espanhola, né? E aí os espanhóis vieram e exterminaram eles. Tá? Os charruas, os últimos 5 índios... Essa história é triste. Eles foram levados enjaulados para a França. Esses tempos eu li na RBS, na Globo, no Jornal da Globo, sobre uma exposição com índios latino-americanos na França. Tá? E eu fiquei pensando, será que não eram aqueles? No Parque del Prado, em Montevideo, que é onde se faz a exposição, digamos, sem querer comparar, né, mas a Expo Inter, mas, né, mínima exposição de ganadeira, e tem um baita de um parque, e tem uma estátua dos 5, que eram o cacique, o bruxo, um guerreiro, uma mulher e um filho. Não eram 2 mulheres? Não, uma mulher e um filho. Era uma mulher. Eu vi isso e achava que eram 2 mulheres. Tá. E tem um monumento deles que foi feito homenageando os últimos 5 remanescentes antes de ser enjaulados e levados para a Europa, que conta a história que eles eram exhibidos, né, como... Quem conta muito bem essa história, tá? E a gente tem que olhar ela com o impacto que ela tem, claro, guardando a proporção histórica. É o Peninha, que é jornalista, historiador. Num episódio do canal do YouTube, ele fala especificamente sobre não só sobre esse fato,
mas um fato que é muito similar a um episódio que não se fala o que deveria se falar na famosa Revolução Farroupilha, que foi o massacre de Porongos. Assim como aqui no Rio Grande do Sul... Dos lanceiros negros, né? Houve esse massacre dos lanceiros negros. No Uruguai, na Guerra de Independência do Uruguai, o exército uruguaio fez a mesma coisa com os charrúas. Porque eles conseguiram convencer a tribo que ainda tinha a lutar junto, com a promessa de eles serem integrados, se não estou enganado. Houve a batalha, eles venceram e aí houve lá seus esquemas políticos internos que decidiram que não podia de jeito nenhum. E os comandantes convidaram a tribo inteira basicamente para um churrasco, um domingo. Foram todos os guerreiros, a tribo toda foi desarmada para tal do churrasco, e não era um churrasco, na verdade, foi um extermínio promovido. E aí os 5, esses remanescentes, foram literalmente exportados, enjaulados e colocados em zoológicos humanos, que era muito comum na época, né? Isso a gente está falando de 1920, por aí. Eu não lembro bem a data. É bem início do século passado, que era uma coisa relativamente comum. Expor pessoas que fossem diferentes daquilo que era tratado padrão, né? Então, é um troço muito, muito bizarro a gente olhar a coisa desse jeito. Essa crueldade é o extremo, né? Mas total. O ser humano é cruel, né? Mas eu acho que continua sendo. Talvez as crueldades tenham mudado, não? Mas eu quero criar, assim, o que eu te convidei para fazer é justamente nessa tônica. Certo. Não sei se tu gostou Gostei. Eu acho da história. Eu acho que tem muita coisa para ter. Na realidade, o que eu gostei é que às vezes existe dificuldade de ter uma boa conversa. Sim. Né? E eu não gosto do boteco que tem hoje, de só olhar para determinada marca, só olhar para determinado aplique, só olhar para determinado penteado, ver de que carro desce, não sei o que e tal. E sinto falta de ter bons lugares ou ter bons papos, né? Que eles não necessariamente têm que ser um merchan, mas eles podem também abranger outro tipo de assuntos que também são interessantes. Então, para mim, é ótimo. Eu achei show. Muito Sinceramente, bem. Gostei. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez. Agora é algumas questões que a gente vai definir, assim, se a gente vai fazer ao vivo, se a gente vai fazer mais de uma vez por semana, e pensar em quem a gente pode convidar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Pensa em grade para estabelecer tempo. Exato. Porque se tu estabelecer tempo e não tiver a grade, aí vai ser complicado. Né? Não, porque assim, eu te comentei isso quando a gente conversou rapidamente sobre essa história aqui. Aqui eu acho que é um espaço que a gente pode ser muito amplo. Então vai ser a gente começou falando de cachaça, permeamos um pouco de cerveja, falamos de grog, falamos de gin, falamos de erva mate. E terminamos de política, de invasão, de massacre. E aí eu já fiquei pensando assim, Peninha, será que tu não vem conversar com a gente? Porque, de novo, tu vê assim, por isso que eu acho que a gente tem um pano de fundo interessante. Muitas vezes, talvez a gente fale em degustação, a gente vai sempre se referenciar a alimentos, seja bebida, seja comida, né? Mas é o que eu falei bem no início, a vida é uma degustação. As nossas experiências não deixam de ser degustações. História também é degustação. Exato, né? E eu acho que isso tem um universo aí que a gente pode explorar. Perfeito, não, eu gostei mesmo, te digo sinceramente, gostei. Eu acho que se tu conseguires criar, como eu digo, uma grade... Peninha, eu conheci o Peninha. Em realidade, eu tenho uma amiga minha que uma época me convidou para ir para o Rio
E aí ela disse que me convidou com aquela história de o que brasileiro, passa lá em casa. Porra, pra mim passa lá em casa, eu vou. Entendeu? Essa história de passa lá em casa só pra ficar bem. Mas se é pra ficar bem, não diz nada. Entendeu? Agora, se tu me diz, vai, vou. Aí, o que ela disse? O que tu acha de nós ir pro carnaval no Rio? E eu, vamos, com né? certeza. Quando? Fácil. Vou viajar, sei lá, quinta-feira. Não, deixa que vou pegar um pouquinho da hora. Aí eu peguei, mandei a secretária, na época, eu trabalhava numa empresa, tinha uma secretária, compra minha passagem, tal. Bom, aí a secretária liga para ela. Aqui é secretária do Pablo e tal, tá. Queria saber qual é o horário que você vai viajar hoje e tal. Porque ele vai. Bom, ela viajou, tipo, 1 e pouco, 2 da tarde, em uma companhia aérea, e eu viajei às 3 e pouco na outra companhia aérea. E ela tinha que me esperar, né? Tá. Aí nós chego lá, ela estava com a amiga dela, e aí eu fiquei sabendo que eu iria ficar na casa do Fedrici, que foi produtor cultural do Engenheiro do Havaí. Eu conheço outros Fedrizes, não sei se é o mesmo. Mas... O Fedrici da Scala é o irmão dele. É o irmão dele. Beleza. Tá? Uhum. Bom, e tem outro Fedrici que é fotógrafo também, que é mais novo, que não lembro agora o nome, que também conheci depois e tal. Mas, eles moravam no downtown, na frente do downtown, não sei que, no Palace. Palace, acho que um que caiu, ou 2. Eu não vou Tá, saber. era Pode um ser, do lado. pode ser. Tá, tudo bem, era um do lado. Cara, do nada eu caí na casa daquela criatura. Quadro com os discos de ouro do Engenheiros na sala, né? Ele mora no Canadá, acho agora e tal. E num determinado momento a gente vai pra praia, na Barra, que ele se senta na mesa, o senhor Peninha Bueno, sentado na mesa, tem uma foto com ele ali e tal, e uma figuraça, igual que hoje, ele não mudou absolutamente nada, assim, no sentido da eloquência, e tal, para falar. Pô, se o Peninha vier, seria interessante, o cara com muito, eu gosto muito dele, além de ser gremista, que eu sou gremista. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas, seria uma... Eu acho que tem caldo. Não era para ser caldo no copo, mas eu acho que tem caldo. Tem caldo na eu já devia ser, eu pensei no Peninha, eu sei que tu tem, e aí isso eu também já pensei, porque eu sei que tu tem também um envolvimento aí com os Fagundes, que é uma família querida na nossa daí, que aí a gente já versa por degustações musicais, degustações políticas, por que não? Sim. Sempre num bate-papo leve, né? Como tem que ser. Acho que um bate-papo exatamente, leve, instrutivo. Uhum. E aí, galera, se vocês curtiram, façam seu tema de casa, por favor, tá? Inscrevam-se no canal, deem o joinha de vocês lá, trilegal de vocês, compartilhem a gente, passem, espalhem para todo mundo que a gente está fazendo esse projeto. Tá? Na descrição eu vou deixar o Insta do Pablo, da Coral, o meu Insta. Comentem, nos mandem perguntas, dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês, por enquanto gravado, quem sabe daqui a pouco ao vivo, e a gente pode ter uma interação ainda maior. E se vocês não conhecem ainda a linha da Coral, estão perdendo tempo, só isso que eu posso dizer para vocês. Sinto muito, tá? Porque a gente conhece muito bem e a gente é muito feliz por isso. Agora, se vocês não conhecem ainda, pergunta pra gente que a gente manda para vocês. Tá? Obrigado. É isso, Pablo? É isso. Graças, irmão. Valeu, querido. Valeu. Fechou, tio? E aí?